O assunto agora no Agricultura BR é o mercado de café. Vamos falar como que vem a operação, se esse dólar disparando aqui no Brasil e também todo mundo por conta dos conflitos no Oriente Médio influenciam no preço aqui no Brasil e como que eles têm influenciado. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Haroldo Bonfá, que participa desta edição de Agricultura BR conosco. Bonfá, obrigado pela sua participação, por estar conosco. Bom, vou começar então trazendo essa informação, né, que todo mundo já sabe. Durante o final de semana teve esse ataque de drones do Irã em território israelita, que foi rechaçado. Agora tem uma expectativa de não ter uma reação física, pelo menos por enquanto, de Israel, mas o fato é que isso mexeu com bolsa de valor, mexeu com câmbio e isso fez o dólar subir. Como é que esse dólar mais alto fecha preço e influencia o café aqui no Brasil? Bonfá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Eu queria colocar mais uma azeitona nessa empada. O petróleo caindo, 1,4% agora, abaixo de $90 o barril. Quer dizer, impressionante, né? Quer dizer, tudo que tinha no final de semana, o Armagedon acontecendo, todas as crises iam interromper o fluxo de negócios, etc. Acordamos segunda-feira com as bolsas subindo lá fora, petróleo caindo. Esse reflexo do dólar já é um pouco mais antigo. Ele já está vindo já de alguns dias, na realidade semanas, fantástico para o exportador, seja ele de café ou não, uma oportunidade que não estava no radar a questão de um mês antes, e agora tem essa colocação e pode subir até mais, segundo alguns analistas. Pode aí perder aí de vista para cima. Como eu disse, isso ajuda demais para quem ainda estava com contrato de câmbio a fechar, ajuda a fechar preço de exportação, aliado a números impressionantes, tanto da Bolsa de Nova York como da Bolsa de Londres, respectivamente arábica e robusta. Muito bem, Bonfá. E teve essa reação, né, uma reação diferente do que esperado, né? Quando no final de semana a gente via aquilo acontecendo, a imaginação faz, petróleo deve subir, né? O barril de petróleo pode subir por conta de mais o conflito no Oriente Médio. Em relação às rotas do café, esse cenário, que ainda que ele não continue, né, que ele dê sequência, mas as rotas do café, de alguma forma, são prejudicadas, ainda que esse prejuízo seja de encarecimento nesse transporte? Bom, a gente já estava com esse problema técnico, né, de logístico, quando aquele grupo terrorista, o Houthis, ele prejudicou e atacou vários navios, e com isso o pessoal fez essa opção pela volta no sul, pelo sul da África, e com isso aumentando não só o transporte, o tempo, como também o custo. Então, já estava já absorvido, os preços já estavam administrados, isso. Então, esse evento desse final de semana, com até onde temos esse desdobro, né? Se isso escalar daqui para frente é outra análise, já estava avaliado. O que tem dificultado demais é essa saída de café, por exemplo, do Vietnã, que é o principal fornecedor de café robusta do mundo. E isso tem influenciado demais a Bolsa de Londres, que está rompendo níveis e níveis aí não esperados, não imaginados, e refletindo exatamente aqui no mercado interno, tanto no Arábica como no Conilon, com preços recordes históricos, por exemplo, para o Conilon. Bom, Fá, com estes cenários, né, vamos pegar como exemplo aqui, a nossa coordenadora Karine Pegoraro estava me passando as informações de que café vinha subindo bem em Nova York nesta segunda-feira, o café arábica, robusta também sobe expressivamente na Bolsa de Londres, em dia de dólar alto. O que isso mexe com
preço no Brasil e janela de negócios para o cafeicultor de uma maneira geral? Bom, primeiro ele fica muito, como se fala, aflito. Ele não sabe se agora é o melhor momento de vender ou se esperar para vender daqui a pouquinho, quando você terá preços maiores. Isso ele já vinha fazendo no começo da semana passada, e quem esperou para vender, em vez de vender na terça, vendeu na quinta, vendeu melhor. Em vez de vender na quinta, vendeu hoje, segunda-feira, vendeu melhor ainda. Ou seja, não tem limite, e isso tem um problema muito sério. Ou seja, qual é o volume de café disponível que temos para vender, tanto em mercado interno como no mercado de exportação, face à entrada dessa nova safra que está chegando. Primeiro, a do Conilon, né? Aqui tanto em Rondônia como também no Espírito Santo, que está começando agora as coisas a andarem num volume maior, como também do Arábica, que teve aí um problema seríssimo de café no chão. E tudo isso leva a essas incertezas, refletindo aí nessa oportunidade com esse dólar, como já nós estamos vendo aí, 5,18, que teoricamente é um dólar que não se imaginava nem para 2026, por exemplo. Bom, Fá, e aí, falando a respeito dessa comercialização do cafeicultor brasileiro, ele tem estabelecido algum tipo de trava em relação a nessa faixa de preço eu vendo tal quantidade, porcentagem da minha produção, em tal faixa eu comercializo mais tanto, neste momento eu recuo um pouco com os negócios. Isso tem sido observado pelo cafeicultor para que ele possa ir vendendo, fazendo caixa e aproveitando os melhores cenários no Brasil? Não há dúvida nenhuma. Se você partir, a estratégia é sempre essa. Você vê o seu custo de produção, você vê a sua margem que você gostaria, vê as oportunidades de mercado e comercializa. Essa é a nossa orientação, e comercializa pouco, não comercializa tudo, independentemente se é muito bom ou muito ruim. Continuando sobre isso, como eu disse, quer dizer, quem vendeu na segunda e depois vendeu na quinta, ele vendeu muito melhor na quinta. E hoje vendeu mais ainda. E não sabemos o dia de amanhã, pode ser que, se ele aguardar mais 2, 3 dias, ele venda ainda melhor. Ou seja, a trava que ele tenha feito lá atrás não está cumprindo, não está obedecendo todas as estatísticas e as análises gráficas. Então, teoricamente, ele perdeu dinheiro. Por que ele não perdeu dinheiro? Porque naquele momento, quando ele fez aquele análise de custo mais lucratividade, já era um bom número que ele estava recebendo. Então, assim, ele, claro, ele pode receber mais ainda? Pode, mas poderia perder. Então, a trava ela é importante para quem sabe fazer e para quem tem administração disso, porém, ela não é a certeza absoluta. Tem ainda muita coisa ainda para acontecer. E isso faz parte do jogo do café. Nós já vimos altas brilhantes e derrocadas também tremendas, né? Tudo isso afetando, sim, o mercado. Para encerrarmos, como é que você define no momento quadro de oferta e demanda de arábica e quadro de oferta e demanda de robusta global? Bom, o Arábica tem primeiro que ter essa receita, ou ver qual é o volume que realmente vamos colher, que o Brasil vai colher. O Brasil é o maior produtor do café arábica e ele vai liderar esse conceito. Hoje, no momento, ele não está dando sinais de que teremos muito café. Temos aí uma expectativa climática futura preocupante, uma vez que o Laninha pode trazer, sim, muito frio e isso trazer geada para o futuro. Nós estamos falando aí julho, agosto pela frente. Essas incertezas também pressionam o preço. Do Conilon depende extremamente do Robusta do Vietnã. Nós estamos falando assim, um espelho subindo lá, sobe aqui, né? E lá só sobe. Os preços lá em Dong, que é a moeda local, que a gente está acompanhando dia a dia,
só sobe. E com isso tem levado assim uma preocupação muito grande se o Vietnã terá café e ele não tendo, vai depender do Brasil. Se ele exporta 26 milhões e o Brasil tem potencial aí de exportar, não sei, 10 milhões, muito, né? É pouco frente à necessidade do mundo. Então, todos esses ajustes vão refletir em preço e vão refletir aí no futuro. Só teremos melhores visões quando, primeiro, terminar a colheita ou no meio da colheita para frente do Conilon e depois, quando tivermos aí o início da colheita 24, 25, que só vai ocorrer em novembro lá no Vietnã, quer dizer, muito tempo pela frente, muita volatilidade para enfrentar.